E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de português? Hoje a gente vai ver aí, né, finalidade do texto, coesão textual, coerência textual. Tudo bem? Essas duas aulas, três aulas aí são importantíssimas aí, mesmo também para quem vai fazer concurso público e não vai ter redação, que vai ter redação e não vai ter a prova de língua portuguesa ou vice-versa, tá? Mas essa parte aqui ela é muito importante para vocês ganharem ponto na prova dissertativa também, tá pessoal? Então vamos lá. Deixa eu pôr o texto maior aqui. Aí vamos lá. Qual que é a finalidade? Deixa eu pôr maiúsculo aqui. Finalidade do texto, ok? Por que é importante a gente saber qual é a finalidade do texto? Porque ela nos ajuda a resolver questões que envolvem aí, né, compreensão e interpretação do texto, tá? Toda vez que você for, que você estiver fazendo uma questão de compreensão e interpretação de texto, pessoal, é importante você sempre perguntar, né? Olha, faça essas perguntas aqui, olha. O autor deseja informar. O que o autor ele deseja informar, hein? Ele deseja convencer, ele quer informar, ele quer convencer, ele quer criticar, ele está fazendo uma crítica, ele quer criticar, está narrando um fato, narrar um fato, ensinar, 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 emocionar o leitor, emocionar o leitor, emocionar o leitor. Então, a finalidade do texto, pessoal, ele ajuda vocês a identificar a finalidade e facilita muito, né, em provas aí de compreensão e interpretação de texto. Então, faça essas perguntas, né, que isso aí vai ajudar vocês aí. O autor deseja informar, convencer, criticar, narrar um fato, ensinar ou emocionar o leitor. Tudo bem? Porque com isso você consegue identificar aí a finalidade e facilita muito a interpretação. Tudo bem? Nós temos umas palavras-chave, né? Mas essa matéria ela está mais aprofundada dentro do nosso curso, né, preparatório aí, dos nossos cursos preparatórios, que eu vou estar falando para vocês em breve, tá bom? Então vamos lá, olha. Vamos olhar aqui agora, vamos ver aqui agora a coesão textual. Coesão textual. Coesão textual, tá bom? Vou até marcar um texto aqui para vocês ficar atentos aqui, ó. Porque nós temos, pessoal, nós temos a coesão e temos a coerência, tá? Nós temos a coesão, mas temos também a coerência. Qual que é a diferença entre os dois ali, tá? Vamos começar pela coesão, tá? A coesão textual é a ligação entre palavras, frases e parágrafos. Parágrafos, ok? A coesão textual é a ligação entre palavras, frases e parágrafos, o que dá liga uma à outra, tudo bem? A coesão textual ele garante que o texto tem uma continuidade, ele não para, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, olha. Vou dar um exemplo bem prático aqui, para vocês nunca esquecerem o que é coesão e o que é coerência, tá bom? Então vamos lá, olha. Maria estudou bastante, ponto final. Por isso foi reprovada.
reprovada. Maria estudou bastante, por isso foi aprovada, né? Ela estudou bastante, né, pessoal? Foi aprovada. Vocês deram um rir agora, né? Isso é só para ver se estão prestando atenção. Ó, Maria estudou bastante, por isso foi aprovada. Ok? A expressão por isso estabelece uma relação de consequência. Tá bom, pessoal? Então, esse por isso ele está fazendo uma ligação entre a primeira parte, né, e dando, né, Maria estudou bastante. Então, por isso ele estabelece uma relação de consequência. Né? Ela foi aprovada porque, consequentemente, ela tinha estudado. Tudo bem? Então, isso aí é muito cobrado em provas. Agora, e na coerência textual? Coerência textual. Coerência textual. Vamos lá. Vou marcar aqui a coerência textual. Deixa eu aumentar essa letra. Isso. Agora na coerência textual. Na coerência textual, pessoal, na coerência é a lógica de ideias, tá? É a lógica, né? É a lógica de ideias. Se na coesão é a ligação, na coerência é a lógica de ideias. Tudo bem? Quando um texto ele faz sentido, então ele é coerente. Tudo bem? Tá? Agora, quando ele não faz sentido, ele é incoerente. Quando você lê um texto e não consegue entender o que está escrito, é porque ele está incoerente. Tudo bem? Vou dar um exemplo de um texto coerente aqui para vocês. Olha, uma frase, né? Então, aqui, ó. Ele estudou durante vários meses e conseguiu ser aprovado. Tá bom? Ele estudou durante vários meses. Ele estudou durante vários meses e conseguiu ser aprovado. Agora eu vou dar um exemplo incoerente, tá? Esse é o coerente. Tudo bem? Esse é um exemplo coerente. Deixa eu pôr entre parênteses aqui, ó. Coerente. Ok? Aqui, ó. Esse é um exemplo coerente. Agora eu vou dar um exemplo incoerente. Ó, ele estudou durante vários meses e conseguiu ser aprovado. Eu li a frase e você conseguiu entender perfeitamente. Agora aqui, ó. Ele estudou bastante, por isso esqueceu completamente tudo. Ó, ele estudou bastante, por isso esqueceu completamente. Então isso não faz sentido, né, pessoal? Se ele estudou, é claro que ele não vai esquecer assim, né? A não ser que ele tenha algum problema. Então, incoerente. Então o texto ele está incoerente, tá, pessoal? Incoerente. Então nós temos aí um exemplo de coesão textual, coerência textual, e é importante quando você está, né, fazendo uma prova de compreensão e interpretação de texto, você fazer essas perguntas aqui, tudo bem? Aí, pessoal, na próxima aula, seguindo aí, eu vou passar para vocês aí dicas para as provas, né, para compreensão e interpretação de texto, tudo bem? Para vocês ficarem atentos ao que a gente viu hoje, tá, relacionado a essas últimas matérias aí, tudo bem? Então,
Um grande abraço para todos vocês e aguardo vocês aí no próximo momento aí. Tá, tudo bem? Até mais, galera.